Evangelho, quinta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que se cumpra isto. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 29ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de seguirmos com a meditação do 12º capítulo do Evangelho de São Lucas. E hoje o Senhor fala a seus discípulos dizendo: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Jesus começa manifestando um dos motivos de sua missão e, ao mesmo tempo, um desejo do seu coração. O fogo ao qual se refere o Senhor é o fogo do Espírito Santo. O fogo que purifica, que transforma, que faz nova todas as coisas. Esse fogo capaz de acender a chama ardente do seu amor em todos os corações sobre os quais ele queimar. Ao mesmo tempo, esse fogo, que é capaz de fazer nova todas as coisas, é também o mesmo fogo potente que recorda as palavras do Evangelho, ou seja, que leva os homens, e por meio deles a inteira criação, à perfeita obediência à vontade de Deus. Jesus diz claramente: Eu vim para lançar esse fogo sobre a terra. E em seguida ele diz: E como gostaria que já estivesse aceso. Ele apresenta o desejo do seu coração. Em base a essa afirmação, Santa Catarina de Sena escreve em uma de suas cartas ao senhor Nicolas de Osimo palavras que falam a respeito de sua história de vida. E elas são muito delicadas, porque Santa Catarina se refere a ela no texto, falando a respeito do que Deus fez e faz por ela. E diz assim: Recordo-me, Dulcíssimo Padre, está falando a esse sacerdote, Nicolas de Osimo, recordo-me, Dulcíssimo Padre, de uma serva de Deus, ela se refere a ela mesma, a quem foi revelado como lhe é agradável o que fazemos pela Igreja. E digo-vos isto para vos animar a sofrer por ela. E aqui Santa Catarina introduz uma percepção nova. Em que sentido, Padre Fábio? Ela está falando que a essa serva de Deus foi mostrado, foi revelado o que é agradável fazer pela Igreja. Sabemos que a Igreja é o corpo místico de Cristo, é a esposa do Senhor. Então podemos usar com liberdade o paralelo. Foi revelado a ela o que é agradável a Jesus. E nós acabamos de ouvir: Ah, como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso. Então, quando foi revelado a essa serva o que era agradável a ele, o que era agradável ao bem da Igreja, naquele momento, ela desejou de todo o coração fazer isso. E se ela está agora fazendo, ou melhor, contando isso para esse sacerdote, não é para desanimá-lo, por saber o quanto precisa ser feito para agradar a Deus. Em outras palavras, agora para mim e para você, o quanto precisa ser feito para
lançar o Espírito Santo em todas as partes. O quanto precisa ser feito para que você e eu nos tornemos chamas ardentes do Espírito Santo. Para que esse fogo do Espírito se alastre sobre a face da terra. Precisa ser feito muito. Mas ela não vai contar o que precisa ser feito para desanimar, porque precisa ser feito muito. Mas para animar a sofrer por Cristo, a sofrer por isso. Em outras palavras, para que o nosso coração se torne tão cheio de desejo por esse evento, ou seja, que se realize a satisfação do coração de Jesus, que se realize a satisfação do coração do Senhor no cuidado pela igreja, que a gente não sinta medo de sofrer por isso, ou seja, que a gente não sinta medo de entregar a nossa vida inteira por isso. E aí ela começa. Sei que em certa ocasião, esta serva de Deus desejava ardentemente dar seu sangue, destruir e consumir tudo o que havia nela pela esposa de Cristo, pela Santa Igreja. Aplicou então a sua inteligência a compreender o seu nada e a bondade de Deus para com esse nada, para com ela. Essa serva de Deus então percebeu que Deus lhe tinha dado uma porção do seu amor e que tinha lhe dado o seu próprio ser por amor. E todas as graças e dons que lhe tinha acrescentado ao longo da vida, o fizera por amor. Vendo e saboreando então este amor, este abismo de caridade, essa serva de Deus não viu outro meio de agradecer ao bom Deus, senão amando com todo o vigor do seu coração. Mas, como não podia ser-lhe útil, por ser tão pequena, não podia provar-lhe o seu amor. Então, procurou amar por ele qualquer coisa que lhe permitisse demonstrar o seu amor aos homens. Via que Deus ama as criaturas racionais com amor infinito e encontrava esse amor em si mesma e em todos os homens, pois todos nós somos amados por Ele. Então o coração dessa serva se abria para amar cada um dos homens e dispor por eles o amor que descobria que esse bom Deus havia disposto em seu coração. Tinha, pois, um meio de mostrar se amava ou não a Deus, e dessa forma podia ser-lhe útil. Era entregar-se ardentemente à caridade pelo próximo. E sentiu um amor tal pela sua salvação, que o Senhor lhe havia assegurado, que de bom grado teria dado a própria vida para viver a intensidade desse amor. E assim, essa serva de Deus tem feito. Vendo a grandeza e a profundidade da bondade de Deus e o que devia fazer para lhe agradar, esta alma então aumentou cada vez mais o ardor do seu desejo por amá-lo e por amá-lo em cada uma das criaturas amadas por ele. Parecia-lhe que se pudesse dar a sua vida 1000 vezes por dia até o juízo final, isso representaria menos que uma gota de vinho no mar. Porém, o faria de bom grado. E assim continua essa alma a fazer por todos os dias que o Senhor lhe der. Com essas palavras, Santa Catarina mostra o quanto o conhecimento do amor do coração de Jesus por ela, o conhecimento não apenas desse amor por ela, mas na experiência de ser amada por Ele, conhece também como esse Senhor ama a todos os homens, e ela diz, bom, eis aqui o modo de corresponder ao amor por Ele, porque
Se eu dissesse a ele que o amo com toda a força do meu coração, ainda não seria capaz de corresponder à grandeza do seu amor. E aí ela acrescenta essa percepção que é muito bonita. E ainda não seria tão útil, porque o meu amor por ele é muito pequenino. Ou seja, o que eu posso responder, né, não é, em proporção ao que ele oferece por mim, é muito pequenino. Mas se eu empenhar a minha vida amando todos os homens que são amados por ele e levá-los a compreender esse amor, essa resposta se torna maior. E isso será mais agradável ao seu coração. Perceberam? Aqui está a segunda parte do Evangelho. O Senhor veio para separar os corações para Ele, para que sejam dele. E dessa forma veio unir no seu amor aqueles que se abrem à vontade de Deus e a buscar os que estão perdidos para também desejarem abrir os seus corações e suas vidas à vontade de Deus, a fim de que todos possam estar unidos nesse mesmo propósito, nessa mesma aliança, a fim de que não se dividam. Porém, a divisão é inevitável, porque ainda muitos corações combatem contra a vontade de Deus, resistindo arduamente a essa vontade amorosa. Por isso, no Evangelho de hoje, o Senhor declara uma verdade que, em certo sentido, desce amarga sobre os nossos ouvidos, pois o Senhor fala daquilo que infelizmente ainda acontece. E a gente não precisa ter medo dessa amargura, porque o Senhor não fala disso para nos desencorajar, mas para encorajar-nos. Da mesma forma que o Senhor fala da sua missão com completa liberdade, fala do desejo do seu coração com completa liberdade, ele fala dos problemas também com completa liberdade. E é verdade, muitos corações ainda resistem tão arduamente contra Deus que se dividem, que se separam. Então, qual é a nossa atitude diante dessa verdade que o Senhor declara e diante do conhecimento do amor desse Deus por nós e por cada um dos homens, lançarmos-nos com nossas vidas para movermos a comunhão, para buscarmos celebrar a comunhão em Deus cotidianamente. A vinda do Senhor vai separar os corações para Ele. Que durante cada dia da nossa vida nós possamos levar os muitos corações que o Senhor nos dará a chance de cuidar deles a um conhecimento da grandeza e da profundidade do amor de Deus por eles, a fim de que esses corações o desejem, para que quando experimentem na comunhão com o Senhor essa aliança de amor, queiram permanecer com Ele e não longe dele, e não separados. Que aumente o número daqueles que buscam a Deus e que o encontram no testemunho da caridade de seus irmãos e irmãs, a fim de desejarem uma aliança profunda e perpétua com esse Deus bondoso e misericordioso, entregando-se completamente à obediência de sua soberana vontade, assim permanecendo em comunhão com Ele e não divididos, sendo uma chama flamejante do fogo do Espírito Santo sobre a face da terra, a iluminar ainda mais corações, a fim de que esses corações se percam completamente na profundidade e na grandeza do amor do Senhor. Então esse é o chamado do Evangelho de hoje. Às vezes nos impressionamos pelas palavras de Jesus que parecem ser duras e pesadas. A verdade tem a sua dureza e o seu peso, mas nenhuma palavra sai da boca do Senhor sem que seja cheia de esperança para nós e por nós, pelos seus gestos e pelo anúncio do Evangelho. Então hoje, com a ajuda, por exemplo, de Santa Catarina de Sena, tivemos a oportunidade de compreender esse movimento da ação de Deus que nos chama para si
e atraindo-nos para si por seu amor e levando-nos a conhecer o nosso nada, nos leva a compreender o quanto também ama infinitamente os nossos irmãos e irmãs. E ali nós compreendemos então que entregar a vida por amor a Ele significa sair para amar cada um dos homens amados por Ele, a fim de que, conhecendo esse amor, possam também eles oferecer suas vidas por amor. E assim se cumprirá o desejo do coração de Jesus, o fogo que se acende sobre a face da terra e que acenda com a máxima intensidade e nos quatro cantos da terra o fogo ardentíssimo do amor de Deus sob a potência do Espírito Santo. Que em nossas famílias, nossas comunidades paroquiais, nossas comunidades religiosas e nossas dioceses, o fogo do Espírito arda sempre mais, através desses corações que se entregam a Deus, para que todos os homens se unam num só Espírito, na comunhão de um só coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Catarina de Sena, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.